Mas eu queria falar um pouco sobre o medo, né? A gente comentou aí sobre a mudança de chave, sobre desafios, e bom, o medo, né, a ansiedade, o medo do futuro. O Brasil é o quinto país mais ansioso do mundo, segundo aí a OMS. Então, como que a gente lida aí com o medo do futuro? Como que a gente equilibra a expectativa versus o futuro? Olha, medo vai estar presente sempre. E quem falar que não tem medo, na verdade, é um grande mentiroso ou mentirosa, né? Então, assim, eu poderia falar, não, mas quando eu mudei para RH eu não tive medo, fui, né, corajoso. Eu estaria sendo um grande mentiroso, né? Eu tive muito medo. E hoje em dia, muitas decisões que eu tomo, muitos passos que eu dou, eu sinto muito medo. O problema não é não sentir medo, é não deixar o medo paralisar a gente, é não deixar o medo nos tornar covarde, né? Existe um consultor que eu trabalhei há muito tempo atrás, ele falava uma coisa muito bacana, ele falava, nossas maiores fraquezas são nossas fortalezas em excesso, né? Então, assim, coragem é bom, falta de coragem é covardia, excesso de coragem é temeridade, né? Então, assim, a gente tem que ter coragem na medida certa. E aí é como a gente reage a esse medo, né? Eu sou naturalmente ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sei disso, eu me conheço, eu estou dentro essa estatística aí da OMS que fala que o Brasil é o quinto país mais ansioso, eu estou lá, eu sou uma das estatísticas lá. Então, assim, obviamente tem técnicas, né? Todo dia, 10 minutinhos, eu faço meu exercício de mindfulness, né? Faço um pouquinho de manhã, ou um pouquinho à noite, ou um pouquinho nos dois, né? Um pouquinho de respiração, porque para a gente não ficar no passado, né? Que é a depressão, não ficar no futuro, que é a ansiedade, a solução é ficar no presente, então aterrissar, né? Ficar ancorado no presente, mas principalmente fazer, e eu volto no mesmo ponto, não tem como não falar nisso, é fazer tomar as rédeas, é tomar o controle, porque a gente tem medo do futuro porque a gente tem medo do desconhecido. Então, se é desconhecido, vamos tornar ele mais ou menos conhecido, vamos criar esse futuro, né? Porque o medo do futuro desconhecido é quando a gente não tem o controle, quando a gente é refém, quando a gente é vítima de um futuro incerto, desconhecido, que a gente não controla. E não controlar é uma decisão também, né? Quando a gente entrega para outras pessoas, né, esse controle. É muito comum nas empresas, quando eu converso com talentos, algumas pessoas falarem para mim, mas eu quero saber o que a companhia vai me oferecer. Eu falo, a companhia não vai te oferecer, você tem que criar a sua carreira. Aliás, quando eu entrei em RH, eu costumava dizer que eu não gostava de algumas palavras que são jargões no mundo de RH, né? Trilha de carreira, ou career path, né, que fala em inglês, ou job description, né, que é a descrição de cargo. Eu acho isso assim, tão bobo, né? Porque se você faz uma descrição de cargo, você escreve, quando chega no final, coloca o último ponto, já está obsoleto, já acabou, aquilo que você escreveu já não serve para nada. Ninguém consegue capturar numa folha de papel tudo que faz, né? E se tentar fazer, no momento que acabar de escrever, já mudou, né? Ou trilha de carreira, né? Como se fosse possível. Se eu fosse imaginar minha trilha de carreira há 20 anos atrás, eu não ia imaginar o que eu fiz, né? Então, como botam as pessoas em trilhas? Então, existem teias, não trilhas. Então, eu acho que pensando nisso, a gente tem mais poder do que a gente imagina, né? A gente tem mais controle do que a gente imagina sobre a nossa carreira. Claro que tem caminhos que são mais difíceis, né? Tem caminhos que são mais fáceis. Eu, de certa maneira, tive uma série de privilégios, aí eu já estou indo para um outro assunto, que é o assunto de diversidade e inclusão, onde eu sei que a realidade não é tão rosa assim, tão fácil, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa imaginar, que é o nosso protagonismo é maior do que a gente imagina. A gente tem sempre mais controle do que a gente sequer conscientemente imagina. E então, para isso, né, voltando ao ponto, criar o futuro dá a oportunidade de a gente não sentir tanto medo desse futuro, porque o desconhecido não vai ser tão desconhecido assim. Eu